Segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, versículo 7 diz agora: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. A palavra de Paulo, ela nos fala de um momento derradeiro do ministério de Paulo, em que Paulo pôde colocar essas três palavras: combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. O apóstolo ele pôde colocar essas três palavras com certeza de que ele tinha cumprido a missão a qual Deus tinha colocado ele aqui na terra. Eu posso dizer o seguinte, amado, desses três: combater o bom combate é difícil. Mas a gente consegue, no dia a dia, a nossa luta é de combate, né? Eu costumo dizer, nós estamos em plena guerra, o tempo todo, né? Nós decretamos a paz do Senhor porque a paz ela é espiritual, ela está dentro do coração de cada um. Mas no exterior nós estamos em combate o tempo todo. A vida é um eterno combate, não tem jeito. E não é diferente no ministério de Deus. Então, até para perseverar, é constante a luta, a gente, né? Guardar a fé também, segundo o apóstolo diz aqui, também não é impossível, né? O apóstolo ele alega que guardar a fé é para muitos, a fé está aí. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar ao monte: olha, mova-te daqui para ali, e ele vai fazer isso, segundo a tua fé. Então, guardar a fé também dá para fazer. Agora, completar a carreira. Aqui está a terceira. Completar a carreira é que é difícil. Nem sempre o ser humano está preparado para concluir algumas etapas na sua vida. Nem sempre o ser humano está preparado para dar fim, né, a uma coisa que ele começou. E na obra de Deus também isso tem pesado muito, né? Pesado muito. Eclesiastes 7:8 diz que o melhor é o fim das coisas do que o seu início. Então eu prefiro terminar bem do que começar bem. Se eu puder começar bem e terminar bem, ótimo. Mas eu tenho que olhar para o fim. Olhar para a frente. Eu não posso olhar para o começo, atrás. O começo eu tiro como aprendizado, não como base. Eu tiro como experiência para me alcançar o futuro, não como base para me alcançar o futuro. Eu tive o prazer de ver homens e mulheres de Deus, crentes verdadeiros que perseveraram na sua luta constante no dia a dia e combateram o bom combate, homens e mulheres que deram bom testemunho, homens e mulheres que foram fiéis até o fim, em todo momento, em todas as lutas e tribulações, estavam ali firmes, né? Independente das circunstâncias. Eu tiro muito como exemplo o próprio pastor David Wilkerson, reverendo David Wilkerson, um homem que, poxa, ele enfrentou um monte de tempestades na vida dele, né? Viu a esposa com 43 câncer, pegando-se sequências, um atrás do outro, a mulher só vivia no hospital. O homem ele largava a mulher dele no hospital, ia para o culto, largava a mulher dele no hospital, ia para a obra, pregava no campo, não tinha papo ruim para aquele homem. Ele começou com pastorado aos 16 anos. Esse homem viveu até os 90 anos, sem nada que pudesse desamoná-lo, sem nenhuma conduta que pudesse dizer assim: poxa, esse homem
não prestou, esse homem, olha, vacilou, fraquejou. Fraquejar, todos nós fraquejamos, né, mano? Há momentos da nossa vida, mas aí que tá, quando nós fraquejamos, esse é o momento de corrermos para o pé do Senhor, né? Esse é o mais importante. Elias fraquejou. Jeremias fraquejou. Homens valorosos, mas eles correram ao pé do Senhor nesse momento, né? E também tive o desprazer de ver homens que começaram bem a carreira, homens e mulheres que começaram bem a carreira e por fim se entregaram, né? Não deram continuidade. O pastor Ednei estava falando agora, hoje aqui, sobre o testemunho do rapaz, que ele chegou um momento, um homem fervoroso, um homem que esteve aqui trazendo uma mensagem, né? E ao acontecimento que feriu os seus sentimentos, seus corações e acabou fazendo com que ele, né, fraquejasse, pensasse em abandonar a fé. Mas, amado, em nenhum momento nós podemos abandonar a fé. Em nenhum momento. Olha, Deus ele fala a todo momento, olha, filho, muitas das vezes a gente passa por aprovações, passa por lutas, mas é para o seu bom aprendizado. Eu não quero preparar um filhinho mimado. Deus ele não quer preparar filhos mimados. Já viu uma criança mimada quando cresce? É chato, não é? Ela depende exclusivamente do pai o tempo todo, né? Aquela coisa. Não, não é isso que Deus quer, não. Deus quer você dependente dele, mas Deus quer você guerreando ao lado dele. Deus quer isso. Deus quer que você dependa dele, sim. Olha, eu sei que meu Deus está comigo, eu confio nele. A partir desse momento eu estou dependente dele. Mas Deus ele me dá braços, pernas para mim batalhar. Dá entendimento para mim correr atrás, para mim lutar, para mim alcançar meus objetivos. E Deus não quer ninguém mimado. Quer não. E eu vi jovens, homens, mulheres de Deus que no passado, olha, chegavam à sua sombra. Olha, não tô aqui falando testemunho bíblico. Eu estou falando do que eu vi, testemunho visual, né? De jovens valorosos que andavam, a sombra dele passava na pessoa assim, a pessoa caía estatelada assim, demoniada, tal a unção que o Espírito Santo andava na vida daquele jovem, daquele grupo. E de repente eu vejo essas pessoas que oravam fervorosamente, passavam praticamente o tempo todo no monte. Eu tive o prazer de acompanhar muito no monte, muitos em oração, em consagração. Nós não saíamos da consagração. Esses homens hoje, essas mulheres hoje, fora da presença de Deus, endurecidos, né, entristecidos, mas que não pensam em voltar, talvez porque a palavra também diz lá em Hebreus, né, que aqueles que experimentaram das boas de Deus, do Espírito Santo, aqueles que foram fervorosos, aqueles que clamaram a Deus, que tiveram grande intimidade com Deus, a palavra diz que esses, quando recaem, quando caem, dificilmente Deus os restaura novamente para o arrependimento, porque novamente eles crucificam o Cristo. A gente fala assim, foram os judeus que os crucificaram. Não. Nós talvez estamos crucificando Jesus Cristo todo dia com nossos atos. Todos os dias nós crucificamos a Cristo com nossos atos. Eu me incluo nisso. Todas as vezes podemos fazer muito mais e não fazemos. Podemos estar muito mais ligados e não estamos. E aí acontece aquela coisa, como nós não vamos nos ligando, vamos nos tornando endurecidos. E a tendência é que vamos parar fora da casa de Deus. Eu quero falar de um rei
Abra lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, né? 2 Crônicas, capítulo 14. Quero falar de um rei chamado Asa. Acharam? Olha lá. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Para aí. Fica com o livro aberto aí nesse capítulo, não tira daí. Tá? Asa, esse capítulo 14 narra, né, o começo do reinado de Asa, tá? E foi um começo assim estrondoso, um começo tremendo, e que Asa, ele primeiro ele faz uma grande limpeza geral. Se você reparar bem, no capítulo 3, e no versículo 3 e no versículo 5, olha lá, presta atenção. Porque tirou os altares dos deuses estranhos, os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. E também tirou todas as cidades de Judá, os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Olha só, primeiro ele fez uma limpeza geral. Depois ele dá uma ordem santa. Vamos lá, voltando no versículo 4, só para a gente ter um entendimento. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento, ou seja, observassem a Jesus. Então ele deu uma ordem santa. Terceiro ponto importante também: o rei e o povo buscavam a Deus juntos. Lá no versículo 7, olha lá. E disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las com muro, portas e ferrolho, enquanto a terra ainda está quieta diante de todos nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo, e Deus nos deu repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Olha que coisa linda, né? Mais um ponto importante também, né? Ele era um homem, na hora da batalha, o rei se mantém como um homem de oração. Versículo 6. Olha lá. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Mais um ponto importante. Quando Deus dá refrigério, o que nós devemos fazer? Isso é uma pergunta que eu quero fazer para você. No versículo 6 aqui ele diz o seguinte: e edificou as cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso ou refrigério. No momento de refrigério, o que você faz? Hã? Passear? Shopping, né? Vai ficar ligado. O rei, ele ganhou paz. Israel nunca teve em paz durante nenhum reinado como teve no reinado desse rei. Tudo ao redor, todos os vizinhos que guerreavam contra ele, mantiveram-se afastados. Deus afastou esses inimigos para que Israel estivesse em paz. Para quê? Para Israel descansar? Para ele usufruir do descanso? Não, pelo contrário. A Bíblia diz que o rei, olha só,
Ele edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta. Foi nesse momento que ele começou a correr atrás. Foi no momento que ele recebeu o refrigério que ele começou, olha, não, agora que eu vou dobrar o joelho mesmo, agora que eu tenho que buscar a Deus, porque geralmente a gente só busca a Deus quando está tudo apertado. A gente só busca a Deus quando o negócio está pegando, né, quando está fervendo. Mas Asa aqui nos deu o ensinamento de que a todo momento nós temos que estar vigilantes. Não há descanso para o cristão na terra. Fala para o teu irmão, não há descanso para nós aqui na terra. Fala de novo. Descanso está lá em cima. É lá que nós vamos receber a nossa herança. É lá que está guardada a coroa para você, para mim. Aqui é batalha, aqui é guerra. Fala para ele, nós estamos em guerra. E como todo comandante de guerra, todo aquele que recebe ordem do general de guerra, nós somos um comandante de batalha. A todo momento estamos de frente para a batalha. Nós temos que ter nossas estratégias para combater. E se você não preparar as tuas estratégias, você se torna presa fácil do inimigo. Deus não quer isso. Presta atenção. Fala para o teu irmão, presta atenção. Presta atenção. Olha só. Reconheceu ser fraco. Versículo 11. Vamos lá. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso, quer nenhuma força ajuda-nos. Pois o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Nós somos nada. Se você não reconhecer que você é fraco diante de Deus, nada vai crescer, nada vai para frente. Mais um ponto. Viu o milagre de Deus, o livramento contra os etíopes. Presta bem atenção. O exército etíope tinha o dobro do exército de Israel. A Bíblia diz que eles estavam com 400 homens e mais 200 de Benjamim, 600 homens total, enquanto que o exército dos etíopes tinha 1 milhão de pessoas, quase o dobro, e o aparato muito maior, com 300 carros de cavalos, armado, fortemente armado, vindo contra aquela multidão. E Asa, naquele momento, viu e se colocou diante do Senhor, viu o milagre, se colocou para receber a vitória de Deus, e viu o milagre de Deus acontecer naquele momento em que Deus derrotou os etíopes diante dele. Olha só, tudo funcionava a mil maravilhas. O reino estava bem, tudo bem. Aí entre o capítulo 15 nós temos aí, ele ainda estava buscando, só que ele já começa a receber algumas orientações e começa a surgir alguns profetas na vida do homem, né? Vamos lá. Primeiro, no capítulo 15, ele diz o seguinte: alerta profético contra o desânimo. Por que nós temos a tendência a desanimarmos de uma coisa que a gente começa? Por quê? Parece que nunca vai terminar. Nunca vai terminar mesmo. O interessante é que nunca termine. Eu tomo como base, às vezes, uma vida. Eu estava falando uma vez ali para minha esposa que ela estava reclamando uma vez da uma senhora lá que ela é considerada como vó da Tamis, né, do Romo. E a gente ficava um pouquinho chateada que ela era muito explorada pela filha e pela neta, né? A neta até que saiu de casa, mas a filha explorava muito ela. Ela tem uma bisneta e um bisneto.
E a gente fala, poxa, não é possível, mas essa pessoa, essa Dona Maria é tão explorada assim, é uma coisa de louco, como é que pode isso? Tinha que deixar dar um descanso para ela. Mas aí depois a gente avaliou. Mas sabe, se ela parar, ela morre. Se ela parar, ela morre. Ela precisa daquilo. É o combustível para manter ela viva, você sabia? As batalhas são combustível para nos manter vivos. São os combustíveis para nos manter em pé. Os combustíveis para nos mantermos alertas e fortalecidos, mesmo quando parecemos que estamos sendo derrotados. Presta bem atenção nisso. Mesmo quando parecemos que estamos sendo derrotados, é um combustível para você sair fortalecido. Então, nesse momento, o rei já estava nessa acomodação. Aí a Bíblia diz que Deus manda um profeta falar para ele e para o povo que ele tinha que buscar Deus. É lá no versículo 2 do capítulo 15, ó. E saiu ao encontro de Asa, o profeta. Não, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E saiu ao encontro de Asa e disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, o deixará. Presta bem atenção. Ele foi bem incisivo, ó. Presta bem atenção. Continue do jeito que você está. Não pare. Não pense assim, não tem fim. É para pensar mesmo, não tem fim. Por isso que tem que lutar. Se você pensar, vai terminar, não vai. Você vai parar. Então continue. Por isso que eu falo que a campanha de oração ela tem que ser permanente. Terminou aqui, é uma semana aqui, dá continuidade. Não é para você parar, acabou a campanha de oração. Ufa, vou descansar. É o que acontece. Não, a campanha de oração é para empurrar você a viver em constante oração. Você não parar. Aí você quer parar, porque a campanha parou. Não pode. Não pode. Aí o profeta ele chama a atenção no versículo 3 ao 6 sobre o passado. O passado que não foi tão distante. Olha só, do versículo 3 ao 6. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os contubara com toda a angústia. O que aconteceu? O profeta ele chama Asa e fala: presta bem atenção, você começou bem, mas tende cuidado para não acabar como acabou os seus pais. Olha, foram 20 anos que Israel passou por essa apostasia. Foram 20 anos que Israel passou por essas dificuldades, por luta, batalha, por crise. Por quê? Porque teus irmãos, teu pai e teu pai e o teu avô não buscavam a Deus. Olha, a tua chance é essa, de você olhar para o passado deles e fazer totalmente o contrário deles. A tua chance é essa. Olha para o reinado do teu pai, olha para o reinado do teu avô. Fotografou? Agora, faz diferente. Segue esse caminho. Deus está te dando todo o mapa da mina, tudo quanto você tem que trilhar. Você não pode sair desse caminho. Deus te dá um mapa para você continuar no mesmo caminho. Por que você sai? O que acontece? Se continuar firme, a bênção é certa. A palavra está lá no versículo 7. Ó, mas esforçai-vos
e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então tem. A vitória. Todo esforço leva a uma vitória, não importa. Estava vendo um negócio de Oscar, e eu vi a menina falando, olha, para mim só já estar aqui, já é uma vitória, mesmo que eu não seja escolhida como atriz, só já estar aqui já é uma grande vitória. E é. Todo esforço dela para ela estar ali já é uma grande vitória. Todo esforço que você faz para alcançar um objetivo é uma grande vitória. E se não alcança, é uma grande vitória a si mesmo. Ah, mas eu não alcancei o objetivo, mas você tentou. Não desmereça a tua tentativa. Quer dizer, há uma nova tentativa agora do avivamento no versículo 12 a 14. Vamos lá. Versículo 12, ele chama assim: entraram no concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até ao maior, e desde o homem até a mulher. E jurar ao Senhor em alta voz e com júbilo, com trombetas e com buzina. Olha o juramento que eles fizeram com Deus, o concerto que eles fizeram. Olha, quem não buscasse a Deus tinha que morrer. Olha só, imagine isso. O negócio é sério. O negócio é sério na presença de Deus. Aí acontece o seguinte. Versículo 16 começa o declínio. No capítulo 16, perdão, começa o declínio do rei de Israel. Primeiro, ele deixou a intimidade com Deus, porque até os utensílios da casa de Deus ele usou para comprar uma aliança com o rei da Síria. Por quê? Por causa do declínio dele, começou-se novamente as guerras em Israel. Às vezes você fica pensando assim, meu Deus, por que aquele homem no meu trabalho está me perseguindo igual um demônio? Você já parou para pensar por quê? Já parou para pensar por quê? Você tem buscado a Deus? A Bíblia diz que todo momento quando Israel estava longe de Deus, Deus mesmo levantava o inimigo para vir sobre Israel. Deus levantava o inimigo para vir sobre Israel, para despertar o povo dele. Olha só, o negócio era apertado. Asa estava começando a sofrer as consequências do abandono, de deixar Deus de lado. Um homem que foi fervoroso, um homem que, olha, onde tocava, imagine o que esse cara fez. Ele foi contra tudo, ele tirou todas as idolatrias, acabou com os centros de macumba todo da região. Não sobrou nada. Não tinha outra religião a não ser aquela. Acabou com tudo. Acabou com o centro budista, com o centro de macumba, com o espiritismo, tudo. Tudo foi proibido, acabou ali. Todo mundo tinha que buscar o verdadeiro Deus. De repente esse homem se encontra nessa situação. Fez aliança com o inimigo. Olha lá no versículo 3, com o ímpio. Olha lá, versículo 3. Aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que, olha, o pai dele não foi um bom exemplo. Ele começou a seguir o exemplo do pai dele. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança contra Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Ou seja, até o irmão dele, que era Israel, o reino de Israel estava contra ele, contra o reino de Judá. Olha que coisa terrível. Terrível. Irmão contra irmão. Colocou uma pessoa contra outra. No versículo 3 e 6, ele coloca
o rei da Síria contra o rei de Israel, que eram aliados. Ele faz isso. Confiou mais no homem que em Deus, no versículo 7. Olha lá. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, vidente aí é o profeta, tá? E disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Foi Deus que deu o livramento para você. Ele estava lembrando, você presta bem atenção, Deus acabou de te dar um livramento grande. Semana passada. E você agora está confiando no homem. Meu Deus. Quantos de nós esquecemos do que Deus faz no dia anterior? Ninguém lembra de orar pelo Rio de Janeiro. Lembra da minha família, lembra de tudo, mas não lembra de orar pelo Rio de Janeiro. Vamos lá. Não foi humilde e nem se humilhou diante da palavra de Deus. Versículo 9 e 10. Presta atenção. Olha lá. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, mas mostra-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procede loucamente, porque desde agora haverás guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Ou seja, nem a voz de Deus ele queria mais ouvir. Nem a voz de Deus. Olha só como é que é triste agora. A Bíblia diz que nem no momento em que ele estava para partir, isso para concluir, nem no momento em que ele estava para partir, ele se voltou para Deus. Foram várias chances de, olha, Asa, tu tem agora a chance de se arrepender. Mas o coração estava endurecido. Tu acha que é a pessoa que faz isso? Tu acha que Deus não tentou várias vezes? Olha, meu filho, não deixe de buscar, porque se eu endurecer o teu coração, acabou. Deus fala isso. Quem ele que endurece? Não foi Asa que não queria ser salvo, não. Ele queria, mas o coração dele ficou endurecido. Nem no momento da angústia, nos últimos minutos de vida, ele se voltou para Deus. Sabe por quê? Porque Deus não o quis. Meu Deus, naqueles últimos dias, Deus falasse, eu não te quero. Deve ser a pior coisa que alguém pode ouvir de Deus. Pelo amor de Deus, só Jesus. Últimos dias serão difíceis, amado. Asa reinou 41 anos. 35 deles servindo fielmente ao Senhor. Os últimos 6 anos acabou. Foi o tempo da derrocada de Asa. Eu quero subir. Você quer subir? Amém? Eu quero estar com Jesus. Quero ficar distante. Fica em pé em nome de Jesus.